Vou não, vá. Aí manda um recado, lá para as 3 da tarde manda uma pizza, né? No ai jumento, né? Os transportes, ai camelo, né? Ai camelo, a operadora do lanche, manda um agrado, não sei o quê. Eu sei que persuadiu aquela pessoa e ela foi fazer alguma coisa com ele lá. Só que tinha uma armadilha. Quando eles se despiram, já entrou uma testemunha, uma multidão de homens do tamanho do mundo, aquela multidão de idosos, eram os legalistas lá do tempo de Jesus, chamavam os fariseus, o povo não, mal, um povo mal. Eu ia comparar com uma geração que tem agora no Brasil, mas pelo menos esses acreditavam em Deus. E hoje no Brasil tem uma casta aí que nem acreditar em Deus acredita, né? Aí lá vai jogar, se jogou nos pés de Jesus é porque já estava no chão. Desabou a vida dela. Tudo que ela pensou que tinha, caiu. Ela não tinha mais a colheita, não tinha mais a casa, não tinha mais o casamento, não tinha mais a segurança do amanhã, não tinha mais a reputação, a dignidade. Nome sujo na praça, todo mundo viu. E quem foi que viu também? Jesus. Aí quando chega lá, joga nos pés de Jesus, aí cada um pega uma pedra. Por quê? Além de estar lá embaixo, vamos envergonhar e vamos manter essa pessoa lá embaixo. Vamos jogar pedra por cima. Se a gente joga a pedra por cima, essa pessoa vai ficar lá embaixo e não vai se levantar mais. O erro, qual foi o erro? O grande erro. O grande erro porque o inimigo, ele é mau, mas ele não é... quem é sábio é Deus. Deus é sábio. Então, ele tem a maldade, e a maldade às vezes é tão grande que ultrapassa a esfera da burrice. Então, leva aos pés da graça e misericórdia. Como é o nome da graça, pastor Marconi? Não é Jesus, querido. Você não sabia, não? O nome da graça? Jesus é a graça de Deus. Aí, pega essa mulher que era para estar lá embaixo. Não sei se já tinham batido. Provavelmente já tinham batido nela, né? Já tinham feito uma humilhação, gritado a cidade todinha, ridicularizaram. Está na frente de Jesus agora vai ser a sepultação geral. E ela está lá no coração dela, eu vou me levantar. Ela não abre a boca, porque se ela abrir a boca, a primeira pedrada que o cara dava era na boca dela, né? Que era aquela boca, bah, jogava uma pedra. Ela está lá no coração dela, eu vou me levantar. Eu sei onde eu estou. Eu vou me levantar. E Jesus olha para os camaradas, eu não vou pregar, porque eu não estou pregando sobre esse texto aqui, mas aí tem um segredo que Jesus escreve no chão e tal. E ele diz aquela frase, então é o seguinte, quem não tiver pecado pode começar a jogar pedra nela. O Filho de Deus falando, que conhece a história da gente todinha, desde menininho. Aí começou dos mais velhos, soltando as pedras, já saindo bem devagarinho para altar, até o arroz que eu deixei no fogo. O outro, e eu que estava fazendo uma vitamina de abacate, lembrei agora, olha o que ele disse, vou desligar. Você fica aí que eu vou ali e tal, e tchum, foi saindo todo mundo, aí... A mulher que estava de cabeça baixa e o Espírito Santo, você vai se levantar, você vai declarar e você vai se levantar. Tinha acusação pior do que a dessa mulher, suja na cidade. Suja por quê? Porque os homens sujaram o nome dela na cidade todinha. Sujou, ridicularizou, saíram arrastando, perdeu tudo que ela imaginou que sustentava a vida dela, até chegar no pé de Jesus. Quando chega no pé de Jesus, aí Jesus diz, olha para mim. Ela levanta o rosto e diz, cadê aquele povo que estava lhe acusando? Não vai ter mais acusação. Você está entendendo o mistério? Ele diz, cadê os que te acusavam? Cadê? Não é só para esse momento, é que não vai acusar mais. Por quê? Porque você está com Jesus, está entendendo? Alguém que esteve lá nos pés de Jesus, está se levantando na presença de Jesus, mesmo quem armou as arapucas, diz, cadê aquele povo ali que estava tudo lhe acusando? Ele disse, não, senhor. Ele disse, pois eu também não te acuso, não. Vai e não peque mais. Claro que Jesus vai dizer que não peca, ele não vai se agradar do pecado. Deus ama é o pecador, é diferente. É uma diferença enorme disso. Mas Deus abomina o pecado. Ele disse, olha, veja o que o pecado trouxe para a sua vida. Vá. E eu não preciso conjecturar, até porque a Bíblia depois mostra, quem é especialista sai fazendo exegese e procurando, você vai achar a destinação dessa pessoa e Deus muda. E os comentários negativos, eu quero é ver. Rapaz, tu visse a mulher, o cara, homem, cala a boca, tu não visse não, é amiga de Jesus, cala essa boca, tu quer o quê?
O Filho de Deus, tu quer o quê? Que vá pra tua vida aí. Tu fica. Esquece isso, rapaz. Deixa isso. Deixa a mulher em paz. Jesus até perdoou. É assim, tá certo? Josué também diz que tem um. Zacarias capítulo 3, do 1 ao 5. Não vou ler, não. Também é profeta menor. Diz que o Satanás mesmo, Satanás levou o profeta Josué, o sumo sacerdote. Aí quando Josué se apresentou, diz que a roupa de Josué, no original, estava suja em desmedida. Só que no hebraico não é isso. O hebraico, eu vou lá pesquisar. Eu não sou assim, não. É begadim. É suja, completamente suja de estrume. Dejetos fecais, né? Eu acho que a pessoa não pode estar mais suja do que isso, não. Eu falei da mulher, agora eu estou falando do homem. Eu acho que esse sacerdote estava sujo, muito sujo. E Deus é alvo, é limpo, é santo. Então, Deus não gosta de sujeira, mas Ele pode limpar a gente e a gente não pode sujar Ele. E Ele sabe que pode limpar e Ele quer limpar você, a mim, qualquer um. Satanás disse, aí tem outra coisa, olha aí a roupa dele. Querendo dizer, olha o que ele andou fazendo. Só pela roupa você imagina o que esse homem tá sujo. O anjo do Senhor que estava lá à direita. Por que à direita? Tudo eu vou procurar. É difícil você procurar. Não é vaidade o que eu estou te falando. Alguém que demore em pesquisar para trazer uma palavra que faça sentido para a sua. Você pode ser socialista, filósofo, psicólogo. Você pode ser. Você vai achar razão naquilo que eu estou falando. Por que o diabo estava à esquerda desse texto de Josué? O diabo estava, Satanás estava à esquerda e o anjo do Senhor estava à direita. Porque no tribunal naquele tempo, quem ia defender, ia até o juiz, ficava do lado direito. Se viesse uma testemunha positiva para a pessoa, ficava do lado direito. Então, o anjo do Senhor olhou para Satanás e disse assim, que o Senhor te repreenda, Satanás. Pou! Pronto. Tem meu pou da bênção, que é outro tipo de pou, que eu digo aqui. Tem o pou, eita, aconteceu um milagre, pou! E tem o pou quando o diabo explode, que foi agora, nesse caso aqui. E o diabo que está atentando sua vida vai explodir pelo poder do sangue de Jesus, tá certo? O diabo aponta o dedo sujo, querendo envergonhar, né? Aí Deus não aceita. Porque ele é justo juiz. Quem é o advogado, pastor? Se eu disser a você, você vai acreditar que a Bíblia diz quem é seu advogado? O advogado chama-se Jesus Cristo. Você sabia que isso está escrito na Bíblia? Tá certo? E o acusador é o diabo, que no Brasil tem festividade, né? É muito bem aclamado, né? No Brasil, infelizmente, né? Então, o texto fala de situação real. Por que eu trago a ministração da palavra assim? Porque eu estou lidando com pessoas, e lido nas igrejas, pastoreando, ou se eu estiver no estúdio da rádio, ou aqui pregando, né? Não sei quantas mil pessoas vão assistir da palavra de Deus, mas a palavra vai encontrar situações reais na vida das pessoas. Mas, coisas que as pessoas estão vivendo na sua realidade dura, né? Pode ser um laudo médico, derruba a pessoa, pode ser um desemprego, pode ser uma traição. Olha, o texto fala do inimigo de perto, pode ser uma traição, né? Essa mulher, ela não está só triste, ela está arruinada. Esse homem não está só triste, ele está arruinado. Então eu posso dizer essa pessoa que caiu nessa situação, né? E está arruinado sem saber por quê. E talvez você queira a resposta. A gente quer muito saber por que isso na minha vida. Porque o diabo é mau. Quando você vê a rede de televisão que está desligada ali, que é para não passar, uma que tem, que todo mundo diz que é cheia de cão lá, uma rede de televisão dessas. Como é o nome, pastor? Eu não sei, querido, porque eu não assisto televisão. Mas diz que lá tem cão à vontade. Então, a gente quer saber a razão. Por que isso está acontecendo na nossa vida? Porque o diabo é mau.
Só essa rede de televisão e as ideologias socialistas é que aplaudem esse tipo de coisa. Aliás, eu não entendo porque o conceito socialista e a agenda woke é contra Deus e é a favor do diabo, né? Porque se não era para ter nada espiritual, também não era para ser a favor do diabo. Mas a balança pende para o lado esquerdo, né? Falando aqui de acordo com Josué, né? Tá certo? Então, a situação pode ser o bolso vazio. O bolso vazio é ruim. Fiquei muitas vezes na minha vida, mas Deus sempre levantou alguém para dividir, nem que fosse uma coxinha comigo. Como eu disse, eu já trabalhei embarcado, já trabalhei na selva amazônica, até servi o exército, eu morava no Amazonas. E eu sei estar nessas situações, entendeu? Eu sei o que eu estava machucado um período, muito machucado, muito ferido, com inflamação de todo jeito, não tinha dinheiro para antibiótico. Eram os tempos antigos, não tinha esse atendimento de SUS que hoje tem, qualquer pessoa é atendido, não existia não. E outro, eu era jovem, sozinho, né? Minha mãe ficou no Nordeste e eu fui ganhar a vida. E eu não podia ganhar dinheiro para trabalhar, porque eu estava muito machucado, estava ferido dos braços, nas pernas. Um acidente e Deus levantava uma pessoa e dividia uma quentinha ou uma coxinha. O que ele fosse comer, ele dividia comigo, tá certo? Então pode ser o bolso vazio, pode ser um casamento que acabou, pode ser uma ajuda que você pediu e não veio. Aí não vem a decepção, não derruba a gente, tanto que eu ajudei e agora que eu estou precisando, né? Eu estou citando casos que derruba a pessoa, mas eu estou afirmando e reafirmando todo o tempo que Deus tem poder para te levantar, certo? É porque eu vou pegar o avião, então pega o avião na tranquilidade, sabendo, Deus vai te levantar, tá certo? E quando chegar lá eu espero que eu não seja um voo maior do que eu pego voo às vezes de 30 horas de voo, mas quando você descer, você assiste o resto do sermão e compartilha com outra pessoa também, tá certo? E por que é que Deus entra com a ação? Porque Ele sabe o perigo da gente estar lá embaixo, da gente estar quebrado, da gente estar no chão. O chão não é lugar pra gente. Certo? Então Deus sabe o perigo, a situação não pode ficar assim, o chão não é seu lugar, e o diabo disse, a mulher disse, e se eu morar lá na escuridão, quer dizer, ela está enxergando que é uma situação que pode demorar muito, mas Deus não vai permitir você mobiliar lugar de escuridão nenhuma, porque seu lugar de habitação vai ser mobiliado em palácios reais. Qual é o palácio real, pastor? A casa que Deus colocar você de paz, o lugar de paz. Qualquer lugar que Deus te colocar é palácio real. E se não tiver Deus? Esses ambientes aqui não é bom. Sem Deus, nem vá. Não vá. Sem Deus não vá não. Tá certo? Então, a pessoa, ela está lá embaixo e o Espírito Santo de Deus já está sobre a situação dela, né? Ela não diz, eu acho que eu vou me levantar. A fé é a certeza das coisas. Quem vive colocando dúvida pra gente, eu estou batendo com força agora, ultimamente, assim, nessas ideologias do Brasil, porque é um adversário real. Eles militam em favor do diabo, então a gente tem que incluir tudo que tiver o diabo, a gente tem que meter essas coisas, porque estão lutando contra Deus e eu sou um guerreiro de Deus. Então, infelizmente, eu tenho que citar a verdade. Tá certo? Então ela não diz, eu acho que eu me levantarei, eu acho que algum dia, depois de qualquer outro dia, Deus vai me levantar. Eu acho, porque o Espírito Santo de Deus é certeza, é verdade, ele chega na tua vida e você sente. Eu sinto no fundo do meu coração que eu vou me levantar, Deus está olhando pela minha causa. É isso que ela diz, eu me levantarei. Ela ministra aqui o desejo de Deus para a vida dela e para a minha vida e para a tua vida. Que a gente esteja de pé. No sermão aqui também eu falei isso, tá certo? Então o inimigo pressiona, empurra para a alma, né, para baixo, né? O inimigo ele vai pressionando a alma para baixo, né? Para tentar manter a pessoa lá embaixo, ele vai pressionando, empurrando a alma, desanimando. Na psicologia chama a alma de ânima, né?
ânima. A alma é detentora dos sentimentos. Na teologia também trata assim, né? A teologia é corpo, alma e espírito. E o psique, na psicologia, também é tratado como alma, ou como ânima, que faz relação a esse corpo de sentimento, né? A ânima. E o inimigo, ele quer desanimar, ele quer tirar a alma, quer tirar o impulso, o desejo de viver, de subir, de se reconstruir, de se recompor. E é essa a vontade de Deus. Você tem dúvida qual é a vontade que vai prevalecer na sua vida? Se você tiver, eu não tenho nenhum problema para dizer. Vai prevalecer a vontade de Deus na sua vida, tá certo? Então, o inimigo, quando ela faz essa declaração, sabe quando alguém te empurra e você aprendeu um pouco de defesa pessoal e você reempurra aquela pessoa para longe? Essa declaração dela, o inimigo está com as artimanhas. Ela declara o nome do Senhor e há um contraimpulso. Aquilo que está oprimindo ela já sai do caminho, porque ela está declarando quem é que vai levantar ela e a força e o poder que está dentro dela, tá certo? Ela empurra de volta. O inimigo que fique lá com as declarações, né? Ele quer a pessoa desamparada, né? Em Êxodo capítulo 6, versículo 9, diz que o povo está tão abatido que perdeu o ânimo. Quando eles vão falar Êxodo, o grande problema aqui, Êxodo capítulo 6, versículo 9, eles deixaram de respirar o favor de Deus. É isso que o texto diz. O que é respirar o favor de Deus? É kotser ruar. Ruar é sopro de Deus. E essa outra palavra eu nem conhecia. É com K, K-O-T-S-E. Kotser ruar. Respirar certa a presença de Deus. Se você respira Deus, você é cheio da presença de Deus. Porque o inimigo está soprando outras coisas na minha vida e na tua vida. O inimigo está ali soprando, ele é mau. Tá certo? Quando eu estava escrevendo esse texto, eu já tive uma crise de pânico. Eu era bem novinho. Eu estava voltando de um bairro chamado Cidade Satélite, na capital de um estado. Me deu uma crise de pânico do nada, o coração acelerou e a dificuldade de respirar. Até um livro que eu escrevi em 1980 e não sei quanto, que chama Epitiva, tem no mundo inteiro esse livro. Eu falo dessa condição. E do mesmo jeito que o inimigo aplica instantes de pânico na nossa vida, que descompensa esse respirar, o pânico faz que a pessoa respire curto. Que é essa palavra usada lá para esse povo que estava no Êxodo, capítulo 6, versículo 9. Ele estava tão oprimido que estavam respirando. Não é que está ofegante, não. É que o desespero está tão grande, a ansiedade, a crise de pânico está tão grande que aí como respira mal, o coração entra em pânico também e descompensa geral o sistema. Então vamos à manobra! Ciência, né? O Brasil não fala tanto de ciência, vamos para a ciência. Existe uma manobra militar de guerra. Porque se tem um canto que dá pânico, é guerra. É pipocando, um amigo leva um tiro, despedaça. É um negócio, a guerra não é brincadeira não. E muita gente entra em pânico. Só que todo batalhão tem pessoas preparadas para fazer essa manobra. Que quebra o pânico. Imediatamente, a pessoa está em crise de pânico e é aceitável também uma manobra que pode ser feita para qualquer pessoa. A pessoa respira profundamente e quando encher a barriga, eu canto em coral, eu toco flauta transversal, então eu sei mais ou menos o que significa isso. Quando o pulmão estiver cheio, a pessoa pega o diafragma e estufa a barriga, para a barriga ficar assim grandona. E a pessoa prende a respiração ali por alguns segundos, não precisa ser muito tempo não, porque está num estado de nervo, de pânico. Então respira profundamente, enche tudo que puder e depois estufa a barriga, não o peito não, estufa com o diafragma a barriga para fora, prende a respiração devagarinho e depois solta assim, ó, fazendo barulho de preferência. Eu gosto de fazer assim, eu faço isso para dormir, a gente faz 6 vezes, você pega no sono ligeiro demais, entendeu? Então, automaticamente você passa uma mensagem para o cérebro que você está no domínio de novo e o perigo daquele combate acabou.
Porque o pânico é uma coisa que não tem muita justificativa, né? Então, tudo entra em estado de alerta e desacelera tudo. Essa manobra faz com que você passe a mensagem para o cérebro avisa o coração e imediatamente ele sai daquelas batidas, quase taquicardia, desce para 70, 80, 70, 65, ligeiro. E a pessoa readquire o controle. Então é isso aqui, o respirar a presença de Deus, tá certo? O inimigo quer que a gente respire medo. E Deus está dizendo, puxe para dentro de você o sopro da promessa de Deus. Qual promessa? Essa da palavra que eu estou lendo para você. Se eu cair, vou me levantar. Então ela respira o sopro da promessa e suspira, né? Inspira, expira, né? Expira, inspira. Quando ela solta a respiração, ela solta a declaração. Deus, eu vou me levantar. E quem vai lhe ajudar é o texto também diz, mas um pouquinho na frente, né? Deus vai estar comigo, Ele é minha luz e Ele vai me levantar. Deus vai me levantar. E não se alegre, não, nem comece a rir, fazer festa, inimiga minha. Tá onde, pastor? Você não está no começo, não, do sermão? Eu não tenho problema. Miqueias capítulo 7. Não te alega a meu respeito, inimiga minha. Quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então nem adianta o diabo fazer festinha, porque não vai ter festa não, viu? Deus vai te levantar em nome de Jesus, tá bom? Vai ter festa para você. Como é esse sopro que o senhor falou da manobra? A manobra é técnica. É igual aquela para desacelerar o coração, que levanta as pernas e sobe de vez. Precisa ser um corpo de profissionais de saúde para fazer isso. Mas essa aqui você mesmo faz, tá certo? Aí eu vou agora na Bíblia, no Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostrar como é inspirar a Deus. Você, como é o nome disso? Nishma Shaim. Eu espero que me perdoe a pronúncia, porque é hebraico e apenas está transliterado. Então eu cito o conjunto das letras, tá bom? Eu não sei pronunciar literalmente em pouquíssimas palavras, por sinal, só que quem está aprendendo no seminário. O sopro de Deus, Nishma Shaim, Chayimm. O que é isso, o fôlego da vida? Coloca o sopro de Deus dentro de você. O diabo está colocando medo. Tem que entrar por algum lugar. E a pessoa fica respirando medo, pânico, desespero. E a situação, ele veio para roubar, matar e destruir. Então não é porque a gente se privilegiar. Isso acontece na minha vida. Ele está aí, ele fez isso com Jesus Cristo. Imagina, tá certo? Então, Deus, ele é o fôlego da vida, né? Que entra... Quando Deus soprou esse fôlego dentro do Adão, até onde eu posso imaginar, ele estava caído no chão, não estava não? Diz que ele não tinha vida, ele estava em pé, estava deitado no chão. Quando o sopro de Deus entra, aí foi a ordem de Deus, fique de pé. Deus não falou, por quê? Porque falou por dentro, do jeito que falou com essa mulher, do jeito que está falando para você. Fique de pé, levanta-te. Tá onde, pastor? Que eu li? Gênesis 2, capítulo 7. E o diabo quer a gente encolhido. Olha, quando eu falei de Adão e Eva que pecaram. Quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram umas folhinhas para botar uma roupinha e foram se esconder atrás das samambaias, ficar escondidinho, abaixadinho. E foi a grande queda. Isso é chamado a queda da humanidade. Esse momento do pecado de Adão e Eva. E o inimigo quer que os símbolos dos dois escondidos lá, é escondido da presença de Deus e que não se levante mais. O que é que Deus faz? Cadê você? Será que Deus não sabia? Deus sabia, né? Deus não sabia. Estou lhe vendo. E Deus fez juízo sobre a serpente. Tá certo? E disse, não, eu vou consertar esse negócio aí, que foi uma queda muito grande, vai exigir uma contra-resposta muito grande. E ele deu o filho dele para isso, para que você pudesse sempre se levantar. Porque o diabo, ele é sujo, ele é mau. Então quando você via as mídias e a rede de televisão, aquela, dizendo a você que é bom, fuja dessas coisas, não é bom não.
tá certo? Então, a pessoa agachada física, emocional, espiritualmente, envergonhada, não estava envergonhado, o casal estava com vergonha, Deus tinha dado tudo aí, estava com tem um outro texto que os filhos dele, Caim e Abel, que é onde há o primeiro assassinato. E quando Caim matou Abel, aí ele vem andando, cabeça baixa assim, aí Deus disse: o que é que está acontecendo com você, que seu semblante está caído? Um queixo caído. E ele diz: se você fez o que é certo, você não será abençoado? Aí ele pronuncia uma palavra lá, que é aplicável no original. Eu não peguei a palavra em hebraico, eu estava escrevendo rápido, mas eu vou traduzir para você o que é que Gênesis capítulo 2... Não é Gênesis, aqui é Ezequiel. Gênesis capítulo 3, quando Deus diz para Caim, o que é que Deus falou para Caim, né? As duas palavras em hebraico que reportam o que Deus falou para Caim, depois dele ter cometido um erro terrível, foi o primeiro assassinato da história humana, segundo o conceito cristão, tá certo? A palavra que Deus falou foi: meu plano para você é que você ande de cabeça erguida. E talvez dali é que Deus botou aquele selo na testa dele. Qual é o plano do diabo? Que a pessoa faça o erro, caia e viva completamente envergonhada de cabeça baixa. O plano de Deus não mudou. O plano de Deus não mudou. O texto original diz assim: meu plano para você é que você ande de cabeça erguida. Ezequiel capítulo 2, versículo 12 diz assim: filho do homem, fica de pé e eu falarei contigo. E entrou o Espírito Santo de Deus e ele ficou de pé. Então, primeiro a gente precisa ouvir de Deus. Declare: eu vou ficar de pé e vou me levantar. E depois você vai ver Deus falando contigo e te ajudando em toda... Do jeito que foi com aquela mulher que eu falei lá em João no começo. Estou caminhando para o final, né? Quem faz laudo é engenheiro. Quando eu falei em queda, aí tem... Então, queremos saber por que foi que a aeronave caiu, porque o prédio caiu, porque a casa caiu, porque o ribeiro caiu. Quem faz laudo é engenheiro. Deus não quer prontuário de queda de ninguém, porque Ele te conhece. Então, Deus não vai perguntar para ela, nem para nenhum desses outros, muitos exemplos que eu dei até agora. Deus não fica perguntando: olha aqui, ó. Quem faz isso é a sociedade pós-modernista, esse povo hoje dos politicamente corretos, que de correto para mim não tem nada. Quem quer saber o motivo da... eu não disse, e eu tinha dito até, falei, vem cá, fulaninha, eu não disse que não foi, aí o outro, entendeu? Quem quer saber, Deus não quer saber dessas coisas, tá certo? Deus é solução, é paz, força, vigor para você se levantar, né? Se a gente for... Quer ver quando ganha sucesso na internet? Se a pessoa for injustiçada. Aí vem um mutirão, todo mundo toma partido por você e a pessoa ganha uns 15 minutos de fama na vida dele e 8 milhões, aí ganha 1 milhão e chora, né? Aí ganha 1 milhão de seguidor e pronto. Deus não é assim, tá certo? Não é quando a gente é vitimizado, quando a gente... fazem algo errado com a gente. Mesmo que a gente faça algo errado, ele continua com a ação positiva sobre a minha vida e sobre a tua vida. O mesmo poder restaurador, tá certo? Então não interessa se o erro é próprio, se for uma decisão própria, se for um delito moral, se foi falha, o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. Então, quem diz assim, mereceu, você não escutou não? Mereceu, merece. Mereceu é acusador, sabe, dizendo que as consequências quem planta colhe, tá vendo? Tá colhendo. Deus não é assim, né? Deus, ele rasga toda a folha de antecedente da nossa vida. Isso quem diz aí as epístolas foi Paulo falando de Jesus, que ele diz, ele rasgou toda a cédula que nos era contrária.
Então não é porque Deus não tomou conhecimento da minha vida, da tua vida, não. Ele tem visto que derruba a gente, mas ele chegou e rasgou e cravou na cruz do Calvário. O diabo vai botar a mão lá? Vai nada. Não vai não, tá certo? Levanta-te. O poder de Deus de levantar você, ele não é diminuído pelo tamanho do nosso erro. É aonde entra a graça de Deus. A gente pode ter rachado a terra. Deus nos levanta com a mesma graça, favor e amor. Quem faz essas mensurações, esse julgamento é o homem. E se clamarmos no nome de Jesus, alcançaremos graça, bondade e misericórdia. Se estão instruindo de outro jeito, se você que é jovem, que vai para a universidade e estão te passando aquela cultura, porque isso é cultura patriarcal, judaico-cristã, não sei o que, querido. O meu desejo aqui é que você seja próspero, que o seu nome seja grande na terra, que você seja uma grande referência. E você fará isso caminhando com Jesus. Tá certo? A ciência está aí para isso, as qualificações, o profissionalismo. Você vai ser um grande médico, um grande engenheiro, um arquiteto, um grande psicólogo, mas coloque Deus entronizado no seu coração. Você não precisa estar pregando aonde você está a respeito de Deus, mas você tem que ter Deus vivo dentro de você para te guardar. Amanhã, hoje de madrugada, eu vou terminar um sermão de Efésios 6 como você nunca viu. E amanhã eu vou estar pregando sobre Efésios 6, sobre a armadura de Cristo, e não é nada que, quem gosta de pregação e está acompanhando, não é nada do que você já viu até hoje, tá certo? Vai ser uma palavra muito poderosa, semelhante a essa, tá certo? O poder do levanta de Deus, ele não é enfraquecido, né? A graça de Deus não tem limite, não. O chão que a gente cai tem limite. A graça de Deus não tem limite, né? O chão que a pessoa cai lá, né? O poder de Jesus de levantar não tem limite. Então, eu vou finalizar dizendo, como eu prego para diversas faixas etárias, quando eu escrevo um livro, os 2 últimos livros que eu escrevi físicos, que foi publicado, um era até 16 anos e o outro para cima de 45 anos. Então, tem faixas etárias, tem terminologias próprias para cada segmento. E o diabo, ele tem ferramenta para atacar todas as faixas etárias, né, da vida da pessoa, e eu anotei aqui, tá certo? As ferramentas no criança e adolescente. O diabo ataca a identidade das crianças e dos adolescentes e faz isso com muita força para roubar a identidade das crianças e dos adolescentes. A cultura woke, o socialismo, as instituições malignas do diabo, elas se esforçam muito para roubar, tá certo? A identidade de jovens e adolescentes, né? Roubar a identidade. O jovem e o jovem adulto, né? E o adulto é o cativeiro da ansiedade, que é uma coisa que tem derrubado muita gente. Quanta gente que eu conheço na minha família, eu mesmo já tive, dependendo das lutas que eu já enfrentei na minha vida, eu já peguei período de ansiedade que Jesus. E o pior é que eu não sabia nem o que eu tinha. Eu trabalhava na repartição, tinha médico, eu fui para o que eu tenho? Eu não sabia nem o que era. Lá vai ele me explicar para mim. Rapaz, e é isso? E tal. Então, uma das astúcias do diabo para o jovem, adulto, jovem adulto e adulto, cativeiro da ansiedade, a frustração financeira, né? E outras coisas que o inimigo usa para derrubar a pessoa. Eu estou falando de uma pessoa vivida, experiente, entendeu? Que eu, não só como pregador, mas como palestrante, eu sou convidado por autoridades municipais e estaduais para dar palestra e eu falo. Reni Fly, essa é minha princesa, que mora lá com lá. Pois então, o idoso, o isolamento, o medo, o desprezo, ferramentas para derrubar o idoso. Então, eu podia usar para o homem, para a mulher, para o menino, não, mas eu resumi conceitos para mostrar a você que o inimigo ele usa muitas ferramentas. E Deus usa uma ferramenta só, tá certo? O inimigo ele usa todo tipo de ferramenta para tentar derrubar.
A estratégia de Deus é única de levantar. O sopro da sua palavra que põe o homem de pé. Desde Gênesis. A ordem, o sopro de Deus está contido ali, o levanta-se. Cada vez que você respira a palavra de Deus, a presença de Deus, entra a força e o vigor para você se levantar. A certeza de que você pode se levantar, independente de estar escuro, como nessa mulher que está no texto que eu li, Miqueias capítulo 7, tinha caído, estava escuro, o povo ridicularizando, e ela disse, vou me levantar. Nem ria de mim, porque nós vamos se levantar. E Deus vai levantar, em nome de Jesus. Rapaz, hoje está cheio de pessoas queridas. Entrou o doutor Rodrigo Montoril, um doutor muito um grande profissional. E obrigado pelo prestígio de vocês, que estou encerrando, tá certo? O sopro de Deus, levanta-te. Por que o diabo quer derrubar a gente? Porque ele é especialista em queda. Quem é especialista em levantar você é Jesus. O diabo, ele estava no céu e caiu. E talvez traumatizou o diabo. Foi uma queda tão grande que do céu para cá é longe, né? Ele caiu. Ele e um terço dos anjos. Então ele é revoltado porque caiu e quer colocar essa queda. Por isso que lá no Jardim do Éden ele atacou. Tá certo? Ele estava no céu, caiu. E ele quer a humanidade caída. E aí, pastor, então não tem solução não? Claro, desde lá de Gênesis eu não disse que Deus disse que ia providenciar. Deus enviou o seu Filho único. Então, o diabo usou todas as estratégias contra Jesus Cristo. Eu citei inúmeras possibilidades de alguma coisa que pode estar acontecendo na sua vida. E o diabo usou todas essas coisas contra o Filho de Deus. Não foi uma por vez. Não, ele atacou com toda a estratégia. A traição, a violência, o abandono, a vergonha pública, a morte, o espancamento. Jesus absorveu esse arsenal todinho. E no domingo ele ressuscitou. E o mesmo poder que o anjo chegou lá e disse, filho do homem, levanta, teu pai te chama, né? Anunciando o Espírito Santo de Deus. É sobre minha vida e para a tua vida. É suficiente, continua poderoso e suficiente para com um sopro te colocar de pé novamente. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Agora entrou minha família todinha, minha esposa, minha filha lá dos Estados Unidos, o doutor Rodrigo e mais outras centenas de milhares nos outros aplicativos. Primeiro que eu nem sei olhar essas coisas. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que Deus derrame sobre você a sua graça e te dê a paz. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.